Sem dúvidas, esse é um dos projetos mais ambiciosos da LEGO, onde a gente vai vivenciar a história do Batman, passando pelos filmes, pelos quadrinhos e também pelos jogos. E hoje eu vou trazer para vocês todos os detalhes da gameplay do novo LEGO Batman, o legado do Cavaleiro das Trevas. Who are you? I'm Batman. Mas antes de começarmos, se você curte games tanto quanto eu, já está no lugar certo. Aqui no canal você encontra de tudo sobre o universo game, novidades, análises, dicas e claro, muita gameplay. Então já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E vem para a comunidade Upzone, onde cada vídeo é um upgrade na sua diversão. E de acordo com os detalhes que saiu da história, a aventura começa com as origens do Batman, quando o jovem Bruce Wayne treina com a Liga das Sombras. E ao longo da campanha, baseado na história, os jogadores construirão uma família de aliados, com personagens conhecidos, incluindo Jim Gordon, Robin, Asa Noturna, Batgirl, Mulher Gato e Talia al Ghul, para ajudar a confrontar uma ameaça cada vez maior da galeria de supervilões de DC, enfrentando personagens como o Coringa, o Pinguim, Era Venenosa, Ra's al Ghul, Bane e muito mais. Então a partir daí a gente já consegue observar um detalhe importante. Aqui apresenta personagens que vão estar junto com o Batman, né, durante a campanha. Então na seleção dos personagens, no vídeo da gameplay que saiu, a gente consegue perceber que na seleção deles aparece apenas 7. Então eu acredito que seja esses 7 personagens. Porém, eu acredito que não terá apenas esse, mas que depois da campanha vai ter outros personagens que a gente vai poder jogar. Até porque também, além dos heróis, também tem os vilões. Como em todos os jogos Legos, a gente não joga somente com os heróis, mas também joga com os vilões. E eu acredito que nesse Lego também não vai ser diferente. Porque, bicho, se tiver só 7 personagens jogáveis, sinceramente, aí, Lego, você me decepcionou. Mas para compensar, pelo que foi mostrado na gameplay, a gente vai ter diversos trajes. Eu só espero que esses trajes não estejam substituindo a quantidade de jogadores, de personagens. Porque se tiver, eu vou ficar com o pé atrás assim. Mas enfim, a gente tem diversos trajes, tanto do Batman quanto dos outros personagens, que a gente pode adquirir conforme o jogo for passando. E eu acredito que esses trajes podem ser adquiridos tanto na campanha, quanto também nos itens que a gente coleciona no meio da campanha ou no mundo aberto. E a gente já percebe logo de início, na gameplay, que o jogo ele apresenta 3 tipos de dificuldade, desde o mais fácil até o mais difícil. E isso também vai dizer a dificuldade dos bandidos, né, dos capangas. Por exemplo, na dificuldade mais fácil não vai ter muito bandido diferente um do outro. Já na última dificuldade, né, na dificuldade mais difícil, a gente vai ter bandidos com espada, com machado, escudo, sei lá, inimigo que toma o suco, que chega bombadão, que nem o Vênus, tá ligado? Na dificuldade mais fácil é mais de boa, só pra você curtir a vibe e tudo mais. E uma coisa bem legal da jogabilidade desse Lego, que eu fiquei muito empolgado, é a questão do combate. A gente percebe que ela tá bem semelhante aos outros jogos do Batman Arkham, né? Que a gente já jogando sem ser o Lego. Ele apresenta sequências de ataque fluidos e pontuação de combos, assim como no jogo Batman Arkham. Contra-ataques, defesas de bala, quedas avassaladoras, stealths, furtividade, né? Pra você que não gosta de muita porrada, Eu gosto mais da porrada, mas não gosto muito da furtividade não. Achei essa opção. Opção de derrubar objetos nos inimigos ou interação com objetos como barris explosivos e especial. Eu não sei se vocês perceberam na gameplay, que pra quem já viu a gameplay, que a gente tem uma barra amarela na cabeça do Batman. Ela vai crescendo conforme a gente vai dando porrada nos inimigos. A barra vai crescendo e a gente consegue fazer um especial com ela, né? Então, esse é algo muito interessante que eu achei também, que eu acredito que também tenha, se eu não me engano, nos outros Batman Arkham. A gente dá aquela sequência de golpe nos inimigos e daí a gente tem a opção de dar um especial. E o jogo apresenta também diversos Bat-Gadgets, acho que é esse aí o nome. Que é aquelas armas que o Batman usa pra matar o vagabundo, tá ligado? Tem os Batarangue, a Batgarra, que a gente percebe que ele usa durante o jogo. E a gente também percebe que cada personagem vai possuir seu próprio equipamento. Como, por exemplo, o pulverizador de espumas do Jim Gordon. A gente vê na gameplay que ele usa esse equipamento já para algo específico.
diferente do Batman. Eu acredito que também vai ser assim com os outros personagens, como o Robin ou a Mulher Gato. O jogo também vai possuir aqueles radares que são utilizados para localizar itens e saber a localização de crimes que estão acontecendo no jogo. Então às vezes a gente vai estar lá olhando o radar, vai ver os bandidos perturbando as senhorinhas, perturbando os cidadãos. A gente vai chegar, vai descer a porrada neles, e também vai ser útil para que a gente consiga localizar itens que vai servir pra gente adquirir algum colecionável, como por exemplo os trajes, como já foi dito. Eu acredito que esses itens sirvam para isso, as caixas que a gente acha durante a gameplay, como tá aparecendo aí, e a gente consiga alguns trajes ou alguns veículos, que a gente já vai falar sobre eles, através dessas caixas. Então, o jogo já foi confirmado que ele vai poder ser jogado tanto individual como cooperativo local. Se você tem aquele amigo que todo final da tarde ou depois de meio-dia, depois do almoço, vai lá na sua casa só pra jogar videogame com você, esse jogo tem essa opção, né? Você bota o modo cooperativo lá, joga, tela dividida, pá, tudo mais. Então o jogo possui um mundo aberto, cheio de crimes, como eu já disse, né? Os bandidos estão lá perturbando a senhorinha, a gente vai lá, quebra eles no pau. Além disso, vai ter diversos puzzles e charadas pra gente solucionar. A gente vê isso também no Batman Arkham. A gente tem aquelas charadas no charada, que ele sempre... charada do charada. É que a gente sempre tem esses puzzles pra gente resolver. Então no Lego também vai ter essas charadas. E agora partindo para os Batmóveis, a gente vai ter diversos, né? Uma variedade de Batmóveis que podem ser acionados em qualquer momento. A gente não precisa ir atrás de um carro que esteja longe, ou a gente não precisa nem se preocupar com o Batmóvel se tiver lá na Batcaverna, por exemplo. Não, a gente tá aqui na cidade, pá, aperta o botão lá que eu não sei qual vai ser e o Batmóvel já vai estar lá pra gente usar. Então ele pode ser acionado em qualquer lugar e vai ter uma variedade de Batmóveis. Além do Batmóvel do Batman, a gente vai ter veículos para cada personagem. E sobre a Batcaverna que eu mencionei, ela ainda não foi mostrada em gameplay, mas de acordo com as informações, ela vai poder ser personalizada para exibir veículos, troféus, itens colecionáveis e os Bat-trajes. Então essas são as informações e detalhes do jogo. O jogo está previsto para ser lançado em 2026, exclusivo para PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC. Então ele é aquele jogo que é pra toda a família, todo mundo pode jogar. Pra aquele seu amigo que chega no finalzinho da tarde, bater na sua porta e dizer, ei, bora jogar lá. Aí a gente vai dizer o quê? Bora lá salvar Gotham City, descer a porrada em vagabundo. E é isso. Mas antes de finalizar o vídeo, eu quero agradecer ao meu irmão Pedro, do canal Ideias Invertidas. Ele foi o responsável por fazer o banner e a logo do canal. Então muito obrigado, Pedro, pela força. E pra você também que tá necessitando um editor de vídeo profissional, fala com o cara, ele manja aí dos paranauês de edição. Inclusive foi ele que editou a edição desse vídeo. E nada mais do que a gente retribuir esse favor. Então vamos lá, no primeiro link da descrição, acessar o canal dele, Ideias Invertidas. Principalmente para vocês que curtem conteúdos voltados ao universo nerd e ao cinema. Então é isso. Valeu!